nossa irmã Marina vai estar nos conduzindo com 2 louvores do cantor cristão. E logo após nós estaremos fazendo o estudo da palavra. Quero agradecer, né, o nosso amigo João Valdir, está aqui, né? Bom te ver aqui, João Valdir, fica à vontade, tá? Deus abençoe. A Marina. Graças a paz, irmãos. Vamos. 335 do cantor cristão. Amém? Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Irmão João, 366. Firmeza, 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal,
É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Meus irmãos, é bom estarmos na presença do Senhor, me alegro com a presença dos irmãos. E neste momento, eu quero dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando os mandamentos recíprocos, os uns aos outros. E nessa noite, eu gostaria de tratar de um mandamento bíblico que se encontra em Romanos, 1 Coríntios 16, no versículo de número 20. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 20, e diz assim: todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Né? Aqui nós temos a palavra de Paulo, ao terminar a sua carta aos Coríntios, e nós vemos também o mesmo preceito de cumprimentar, saudar uns aos outros. O mesmo preceito se encontra em vários outros textos da Bíblia. A gente pode encontrar esse preceito em Romanos 6,16, 2 Coríntios 13,12, 1 Pedro 5,14. Em todos eles é importante reconhecer que saudai-vos uns aos outros é um mandamento do Senhor. Eu confesso, irmãos, que quando eu estava estudando a respeito sobre esse assunto, eu fiquei assim, será que é tão importante assim? É porque é importante, porque será que é relevante a gente ficar saudando? Qual que é a grande vantagem? A gente tem, né, a questão do saudar, é algo comum do brasileiro, né? A gente cumprimenta, a gente passa, mexe com alguém, isso é legal, isso é importante. Mas precisamos primeiro entender o que seria essa saudação. Por que esse mandamento? Por que esse ensinamento de saudarmos uns aos outros? Saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo. Quando, por exemplo, imagine, você está passando na rua e vem um amigo seu. Você vê ele, o que você faz? Ô fulano, tudo bem com você? Beleza, tudo bem? Você ali reconhece essa pessoa. Você traz um julgamento de reconhecimento. Você conhece aquela pessoa e tem uma afinidade com ela, por isso você está cumprimentando. Às vezes você tem um sentimento de respeito, por exemplo, com o prefeito passa na cidade, e aí você, ô prefeito, tudo bem? Porque você reconhece ali a personalidade pública que ele é, você está cumprimentando, é uma forma de reconhecer, o reconhecimento externo, é uma ação externa nossa, que mostra um reconhecimento interno. Você tem um sentimento, você tem um relacionamento, ou você tem um respeito por alguém, isso está dentro de você, e o seu cumprimento torna isso visível exteriormente. Você conseguiu me entender? Irmãos, o que acontece? Saudarmos uns aos outros tem o significado do mandamento que os cristãos devem reconhecer os outros. Quando você vê um irmão em Cristo na rua, e você fala, ô meu irmão, graça e paz, ou a paz de Deus, ou a paz do Senhor,
né? Ou Pai seja convosco, ou você fala, Deus te abençoe. Você está reconhecendo a familiaridade da família cristã com aquela pessoa. Em outras palavras, você está dizendo, olha, eu sei que você faz parte da minha família espiritual. É uma forma de dizermos, eu te reconheço como irmão em Cristo Jesus. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença um dos outros. O que acontece, irmão? Ao surgirem oportunidades para se comunicar, muitas pessoas, às vezes, viram o rosto. Talvez você já tenha tido essa experiência. Você imagina só, você está andando na rua, e aí do outro lado da rua você vê o irmão da sua igreja. E ali ele está ali andando, e você olha para ele, e ele olha para você. Você percebeu que ele olhou para você, mas rapidamente ele vira o olhar para a vitrine de uma loja, e começa a olhar, e finge que não te viu, e você passa, mexe com ele, ele nem responde. O que acontece? Esse tipo de atitude mostra que nós não reconhecemos o outro como irmão, ou que temos algum problema com ele, ou que consideramos alguma falha, algum problema com ele. Por isso que Paulo, por isso que Pedro está falando nas suas cartas para a gente saudar uns aos outros, porque é uma forma de demonstrar que nós estamos unidos por meio de Jesus. O modo de saudação mencionado por Paulo era o beijo. Na nossa cultura não é comum. Se você vê outro homem beijando outro homem, é difícil. Alguns estados do nosso país têm essa cultura de cumprimentar, o filho vai cumprimentar o pai, ou o pai vai cumprimentar o filho, ou um parente, cumprimenta com um beijo, é cultural, é normal. Na época, no Oriente, e até hoje, muitos dos cumprimentos é feito com um beijo, é conhecido como ósculos santos, é um beijo santo, é de cumprimento. Só que na nossa cultura, especialmente a nossa aqui no Tocantins, a gente vai cumprimentar como? A gente vai mexer, vai dar um joia, ou vai estender a mão, vai cumprimentar, ou por causa dessa pandemia a gente vai dar o soquinho, mas é a nossa forma. Mas o princípio continua o mesmo. A forma pode mudar de acordo com a cultura, a forma pode variar de acordo com as pessoas e de acordo com as circunstâncias, mas o que não pode mudar é o ensino e o princípio. O beijo na face é uma maneira bem comum dessas pessoas lá. Na época do Novo Testamento, o beijo muitas vezes era trocado entre os membros da mesma família e entre amigos íntimos, assim como entre os que pertenciam ao mesmo grupo religioso. Os costumes variam de lugar para o outro e de época para outra, mas o princípio que não muda é que os cristãos devem reconhecer e cumprimentar uns aos outros de maneira tão amorosa que a pessoa saudada se sinta amada e reconhecida como membro da família de Deus. Irmãos, um dos objetivos da nossa saudação é demonstrar o amor. Tudo na nossa vida deve ter como lei o amor. E isso não foge ao nosso cumprimento. O nosso cumprimento tem que transmitir esse amor, irmãos. Às vezes a gente faz um cumprimento tão vazio, Às vezes a pessoa é nosso irmão em Cristo, está passando e fala, algo vazio, algo sem sentimento, algo que na nossa fala parece até que a gente nem conhece. A gente está cumprimentando só porque a pessoa passou diante da gente. Irmãos, o cumprimento deve externalizar o amor, o reconhecimento que a gente sente um pelos outros. Esse é o fundamento, o propósito do cumprimento, reconhecer e de alguma forma transmitir o nosso amor pelo nosso próximo. Mostrar que a gente se importa, mostrar que a gente leva aquela pessoa em consideração. Quando uma pessoa passa por você e finge que não te viu, ela está dizendo em outras palavras que ela não te considera como uma pessoa importante, ou que você não vale a atenção dela. Por isso é importante ficarmos atentos ao cumprimento, a cumprimentarmos uns aos outros com amor, com atenção, reconhecer uns aos outros. 4 diretrizes, podemos dizer assim, 4 normativas são fundamentais para a gente entender essa questão do cumprimento. A primeira é que as nossas saudações devem ser individuais. Elas devem possuir um cunho individual. 3 João, capítulo 15, vai dizer,
dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Às vezes a gente tem a tendência, por causa desse mundo corrido, fazer as coisas terceirizadas, né? Ou no atacado, melhor dizendo. A gente chega na igreja e faz assim: boa noite, meus irmãos, né? De forma geral. Não estou falando que isso é errado, mas a gente deve ter também o nosso cumprimento pessoal. Porque às vezes a gente vai chegar para Joelma, eu tenho a liberdade de falar: ô Joelma, tudo bem com você, isso, aquilo. E às vezes a gente pode tratar de alguma coisa, demonstrar amor. Às vezes a pessoa pode chegar para você e falar assim: não está tudo bem. Né? E aí você faz ali: não, então peraí, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para que possa abençoar. Aí você chega: irmã Marina, como é que foi seu dia, tudo bem? Individual, pessoal. Quando a gente faz generalizado, a gente não tem uma resposta pessoal e individual. Às vezes a gente não consegue demonstrar o nosso amor em nossa saudação quando a gente faz por atacado. Agora, quando a gente faz individualmente, a gente consegue. Devemos saudar os irmãos em Cristo de maneira pessoal e individual. Paulo muito se esforçava para saudar individualmente os irmãos. Ele, em Romanos capítulo 16, ele gasta quase o capítulo todo da carta só mandando saudações. Ó, saudação para o fulano. Ó, fulano de tal que eu amo tanto. Ah, o fulano que tanto me ajudou. Saudações. Saudação ao fulano que está fazendo um bom trabalho. Saudação ao fulano. Irmãos, devemos ter um cunho individual em nossas saudações. Nosso cumprimento. O nosso cumprimento, né? O nosso cumprimentar. É cumprimentar ou cumprimentar? Cumprimentar uns aos outros deve trazer Cristo. Tudo em nossa vida deve mostrar Cristo. Todas as nossas ações, pensamentos, formas de agir e escolhas devem refletir a Cristo. As pessoas têm que olhar o que a Bíblia espera, o que Jesus e Deus espera da nossa vida, é que a nossa forma de viver mostre a realidade de Cristo àqueles que não o conhecem. Quando uma pessoa não cristã, uma pessoa que não tem um relacionamento com Cristo, olhar para nós, ela deve enxergar em nossas ações o amor de Cristo, a paciência de Cristo, o perdão que há em Cristo, né, a salvação de Cristo, a graça de Cristo. Ela precisa ver em nós Cristo. Então, tudo em nossa vida deve, de alguma forma, mostrar Cristo, para que de fato a gente viva o que a palavra diz. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ou seja, quem olhava para ele via Cristo, porque ele vivia como Cristo. As ações deles refletiam Cristo, as escolhas deles refletiam Cristo, as palavras deles refletiam Cristo. Então, irmãos, nossas ações devem seguir o mesmo caminho, pois nós morremos juntamente com ele, para um dia ressuscitarmos juntamente com ele. Irmãos, o nosso cumprimento deve mostrar a Cristo. Como que a gente pode? Alguém aqui tem uma sugestão? Eu quero ouvir vocês. Alguém aqui pode me dar uma sugestão de como a gente pode cumprimentar um ao outro, para que quando uma pessoa ver a gente se cumprimentando ou se relacionando, possa ver Cristo em nossa vida? Alguém tem algo a contribuir? Vamos lá. Eu gostaria que vocês contribuíssem. O que a gente pode fazer no nosso cumprimento, que as outras pessoas vão olhar e falar: olha só, é diferente, né? Olha como eles se cumprimentam, o que seria? Uma forma, falar do amor de Deus, Jesus te ama, mas outra forma, vamos lá, outra característica no nosso cumprimento. Vamos lá. Sim, vamos, em vez de colocar as palavras, vamos colocar os princípios. Vou dar um exemplo. Como a gente pode usar o nosso cumprimento para mostrar Cristo, né? Demonstrar o amor de Cristo, cuidado de Cristo, favor de Cristo. Como a gente pode fazer? Um exemplo. Quando a gente for cumprimentar alguém, a gente não fazer isso na correria. É um exemplo. Vamos lá, vou cumprimentar a irmã Marina. Oi, irmã Marina, tudo bem com você? A irmã Marina, tudo bem, pastor, tudo bem comigo. Mas tudo bem mesmo, né? Como é que foi sua semana? Né? Você tem esse momento do cumprimento ali, do reconhecer, mas de realmente considerar ela como uma pessoa importante. Tornar importante essa resposta dela. É uma forma da gente ter um cumprimento que exala
o exemplo, né, e o aroma de Cristo. Mais um exemplo. Alguém tem mais alguma coisa? Você quer falar, moço? Levantou a mão assim? Você quer falar o quê? O que a gente pode fazer para a gente demonstrar um cumprimento que exala Cristo? Olha só como é que foge. Meu Deus do céu. Irmãos, outra característica que a gente pode fazer, né, que foi citada aqui, ser individual. Às vezes a gente chega no ambiente, chega e mexe com todo mundo. Chega, ô irmão, tudo bem com você? Beleza? Não, que bom, que bom te ver aqui. Mostrar que tem atenção. Aí chega o irmão Marino, ô irmão Oswaldo, ô irmã Cleonice, cumprimenta um por um. Vou dar um exemplo. No culto de domingo passado, esse domingo agora, quantas pessoas você cumprimentou? Quantas pessoas? Quem aqui cumprimentou metade da igreja? Levanta uma das mãos. Vamos lá. Metade da igreja. Quem aqui cumprimentou? Então vamos lá, ó, 4 pessoas cumprimentaram. Quem aqui cumprimentou um quarto da igreja? Um quarto da igreja. Irmão Oswaldo, né? Quem aqui cumprimentou só uma ou 2 pessoas? Não. Irmãos, a questão é a seguinte. Vocês conseguem entender como é que a gente está vindo para uma reunião para cultuar juntos? Pode falar, irmão. Olha só. Sim. 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 O pessoal ficava em oração, passou aí para o final da porta e cumprimentava todo mundo. Sim. Pode falar. Sim. Sim. É a questão da visão. É a questão da visão. Irmãos, é o seguinte. Cumprimentar. Cumprimentar. Eu entendo a visão e eu concordo. Na via de regra é dessa forma. Mas por que na igreja deve ser diferente? Porque na igreja, né, nós estamos para recepcionar quem está vindo. Né? Então, assim, a ideia é o quê? Quem está chegando, ser bem recebido. A primeira coisa que ele chegar, ele chegou na igreja, ele é recebido com uma boa palavra. Boa noite, meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo, vamos cultuar junto. É uma recepção. Por isso que tem a pessoa que fica na porta para recepcionar. Olha, a água está aqui, o banheiro é ali atrás, se precisar, pode ir lá, é aqui no corredor. Às vezes tem a pessoa que não é cristã, está chegando. Imagina que você está indo para igual aqui, um ambiente cristão onde a gente está, ninguém aqui tem costume de ir para uma boate. Isso não é nosso, isso não é da nossa índole. Então imagina que um dia você chega numa boate. Você nunca foi numa boate, numa casa de show noturno. Você vai ficar deslocado. Né? Qualquer lugar que você chega, você é novo, é a sua primeira vez, você é o desconhecido. Você é o estranho. Você chega e você fica com receio, eu posso sentar aqui, não posso sentar ali. Você fica perdido. Todo mundo é estranho para você. Então, quando você tem alguém que recebe, que chega e fala, opa, pode vir cá, meu irmão, vem cá e eu vou. Não, senta aqui, pode sentar ali. A pessoa se sente mais à vontade. Por isso é importante. O importante é a gente tomar a iniciativa, independente da ordem. Na via de regra, geralmente, quando a gente está em casa, realmente é essa linha que o Jean falou. Quem está vindo, cumprimenta, ou quem chega no ambiente, cumprimenta a gente. Mas na igreja, é crente também, os gatos lá em casa também aceitaram Jesus. Amor, leva ela para cá, tira fazendo um favor. Gosta de cultuar também. Irmãos, então o que acontece? A gente precisa ter um olhar de amor, um olhar de cuidado e um olhar de acolhimento.
A nossa intenção aqui é mostrar uns para os outros que os outros são importantes. Então, a gente não espera que o outro reconheça a gente reconhece ele. A gente dá o primeiro passo. Então, uma forma da gente demonstrar o nosso amor, né, demonstrar o Cristo, é fazer, mesmo a pessoa não fazendo por nós. Porque foi isso que Cristo fez. A gente não fez nada por ele, e ele foi lá e fez por nós. Então, assim, é importante, né, o obreiro que está na porta, quem estiver na porta, antes do culto, você chegou mais cedo, cumprimenta. Em vez de você sentar, ou ficar mexendo no celular, ou conversar com um irmão que você já conversa durante a semana todinha, vai naquele que você não conversa. Por exemplo, eu converso muito com a Carol, estou com a Carol direto. Durante o culto eu não quero conversar com a Carol. Eu vou conversar com o irmão Valdir, que eu tenho menos tempo para conversar. Eu vou conversar com a irmã Dudu, né? Eu vou chegar lá, eu vou falar, ô irmão Oswaldo, como é que foi? Então, eu vou ir até as pessoas que eu tenho menos contato e desejar ela um bom culto, recepcionar ela. Então, isso é uma forma, né, de nós saudarmos e demonstrarmos o amor de Cristo, de forma individual. Mas também tem outra característica o nosso cumprimento. Ele deve ser imparcial. E isso aqui é importante, porque muitas vezes tem pessoas que só cumprimentam aqueles que têm algo para oferecer, ou aqueles que têm uma condição financeira, né? Ou aqueles que às vezes é muito bonito igual o pastor. Aí tem assim, tem brincadeira, gente. Mas vocês conseguem entender? O nosso cumprimento tem que ser imparcial. Eu não vou cumprimentar só aquele que eu converso durante a semana, todo dia, né, que eu tenho amizade há muito tempo. Pode falar, irmã Marina. Pois é, parcialidade. Cumprimenta aqueles que ele conhece, e quem não conhece ele deixa lá, no canto, quieto. Então não pode ser parcial. Se eu cumprimento a irmã Marina, eu tenho que cumprimentar todo mundo que está aqui. Imagine que você chega numa roda, né? Você tem um amigo lá na roda. Aí você vê lá seu amigo e fala, poxa, quanto tempo eu não vejo fulano, quanto tempo eu não vejo o irmão Manel, eu vou lá cumprimentar o irmão Manel. Você chega na roda, o que você faz? Cumprimenta o irmão Manel, mas o que você faz? Cumprimenta todo mundo que está na roda também, né? Educação, é respeito, é dizer para aquele grupo, olha só, eu tenho amizade com o irmão Manel, mas eu não desconsidero vocês, eu só não tive a oportunidade ainda de ter amizade com vocês, mas eu respeito vocês e quem sabe a gente tem a oportunidade de se conhecer. Então, quando a gente cumprimenta um e não cumprimenta o outro, a gente passa uma mensagem. Às vezes, sem pensar, a gente está mandando a mensagem para quem está chegando assim, não, você eu não me importo não, me importo com o pessoal aqui da igreja. Pensa só, imagine que você vai em uma igreja de alguém, e chega lá, você vai na igreja do pastor Rubens, meu amigo, você vai lá na igreja do pastor Rubens, isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Você vai lá na igreja do pastor Rubens, e você chega lá, tem o rapaz na porta, ele está cumprimentando todo mundo, vai lá, mexe, e aí o pastor vai mexendo, todo mundo vai comentando, aí na hora que chega perto de você, ele te pula, cumprimenta outro. Como é que você ia se sentir, se ele fizesse isso contigo? E se sentir menosprezado, se sentir humilhado. Esse é o sentimento. É isso que as pessoas que vêm ao nosso culto sentem quando nós não o cumprimentamos, quando nós não chegamos para, olha, foi muito bom ter você aqui, ou que bom que você veio, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, né? Isso é importante, irmãos, porque nós demonstramos o amor de Cristo. Quando nós cumprimentamos de forma individual e imparcial. Às vezes tem gente, o que acontecia muito na igreja primitiva, estava acontecendo entre os judeus, era que o que acontecia? O pessoal estava lá reunido para fazer o culto, e aí chegava um camarada rico. Aí, vamos pegar esse camarada rico que Tiago está falando aqui, no capítulo 2, versículo 9 em diante. Imagina que entra ali um camarada rico, mas esse rico poderia ser uma pessoa rica, ou uma pessoa que tem um status na sociedade, ou uma pessoa famosa, ou uma pessoa de autoridade. Vamos pôr que ela entre ali. Aí o que eles estavam fazendo? Eles chegavam, ô fulano, tudo
bem, não, beleza. Não, senta aqui, ó. Senta aqui, fica à vontade, você aceita um pouco de água, isso e aquilo, papapá, papapá. Não, aqui é o banheiro aqui, fica aqui à vontade, se precisar de alguma coisa, pode me chamar, isso e aquilo. Aí entrava um irmão humilde, um irmão simples, uma condição simples. O que eles faziam? Não, fica em pé aí atrás aí, ou senta no estrado dos meus pés aqui. Porque, irmãos, não podemos fazer isso. Devemos tratar todo mundo igualmente, com respeito, porque somos todos iguais diante de Cristo. Então, irmãos, na verdade, devemos tratar os outros o melhor possível. Devemos fazer para um o que fazemos para todo mundo. A gente trata o rico da mesma forma que a gente trata o pobre, da mesma forma que a gente trata o drogado, da mesma forma que a gente trata o homossexual. Todo mundo nós devemos tratar com respeito, com carinho, com amor. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente para demonstrar o nosso amor pelas pessoas, para exercer esse mandamento de saudação? Precisamos ficar mais atentos às nossas oportunidades de saudar, de cumprimentar, de receber as pessoas. Seja intencional, não espere as coisas acontecer, não espere a oportunidade surgir, crie a oportunidade. A pessoa está sentada lá, você vai lá até ela, oi, tudo bem, cumprimenta, faça com que ela se sinta bem-vinda. Pense uma coisa, ela poderia ser o visitante que você convidou. Imagine que você convide um amigo, um parente seu, o seu irmão. Você quer que ele chegue na igreja e se sinta feliz, que ele se sinta bem recebido, que ele vá embora e quando ele for conversar com você depois do culto, ele fale o quê? Nossa, que bom, Pessoal acolhedor, pessoal amoroso, atencioso, prestativo, Que bom, fico feliz. Você vai se sentir bem quando quem você convidou sair com esse sentimento. Então, faça isso a todos que vierem, para que eles possam sair com esse sentimento e você possa estar honrando a Deus. Amém? Outra coisa que precisamos ter também saudações formais. Confesso que eu tinha um pouco de dificuldade com essa questão de formalidade. Eu sou uma pessoa muito informal, eu gosto muito da informalidade. A irmã Marina sabe muito bem, A irmã Marina puxa minha orelha o tempo todo, está ali pegando. Não, rapaz, tem que ter isso aqui. A vestimenta mais formal, Isso aqui mais formal, tem que ser. Então, o que acontece? Eu tenho essa tendência para a informalidade, para essa espontaneidade, É uma característica minha. Mas a gente precisa ter o cumprimento formal também. Por exemplo, chega o prefeito aqui, a gente tem que tratar ele com formalidade. Ele é uma autoridade, constituída por Deus. Então, a Bíblia diz que a quem honra, honra, a quem glória, glória. A gente tem que dar o respeito devido. Então, assim, entrou um pastor aqui, a gente recebe ele bem, com formalidade. Ô pastor, tudo bem? Então, assim, foi uma coisa que eu tenho aprendido e estou aprendendo ainda. Confesso que eu preciso melhorar mais quanto a essa questão de formalidades. Eu preciso avançar nesse caminho. Mas a questão é o quê? Precisamos ter atenção em nossos cumprimentos, porque às vezes não é a nossa intenção, mas às vezes a gente desrespeita as pessoas. Imagina, a pessoa chega e a gente chega como um pastor para atuar aqui e a gente chama ela pelo nome. Não é que é pecado, não é que é errado, mas de certa forma, se o pastor não tiver maturidade, ou ele tiver um coração preso àquele título, àquele cargo, ele vai ficar chateado, ele vai achar que você não considera pastor e não respeita ele. Da mesma forma o prefeito, da mesma forma qualquer cargo que seja. Então a gente precisa tomar esse cuidado, precisamos ter essa atenção na nossa forma de cumprimentar e nos relacionar uns com os outros. E também precisamos ter em mente os tipos de saudações que devemos negar. Então, precisamos, quanto às nossas saudações, precisamos ser individuais. A gente não pode ficar sempre chegando, paz para todos, e pronto. A gente tem que individualizar também. Às vezes não vai dar para falar com todo mundo. Hoje nós somos uma igreja pequena. Hoje nós temos aqui algumas pessoas, um pouco mais, umas 15 pessoas, não sei, próximo de 15 pessoas. O que acontece?
dá para todo mundo cumprimentar todo mundo. Mas, por exemplo, uma igreja aonde a gente veio lá do Rio, cada culto, eram 2 cultos só de noite no domingo, cada culto dava 720 pessoas. Então, assim, você imagina, como é que você cumprimenta todo mundo? Não tem como, né? Então você cumprimenta um grupo, aquele que você tem alcance e tem o tempo ali, e depois você senta, às vezes você senta no banco, você vê aqueles que estão perto, você cumprimenta aqueles que estão mais próximos, né, individualmente, e caso você tenha a oportunidade, por exemplo, para falar, você cumprimenta a igreja por completo, de forma geral. Mas agora, também, além de ter esse cumprimento individual, sem fazer acepções de pessoas, e entendendo que tem certas horas que a gente tem que falar de forma formal, nós temos também as saudações que devemos negar. Como assim? Saudações que devemos negar. São cumprimentos que a gente não deve aceitar, ou não deve fazer. Olha o que a Bíblia vai dizer. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele vai dizer em 2 João, capítulo de número 10, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe diga que a paz esteja com vocês. Veja bem, talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso, mas se alguém que não tem o ensinamento de Cristo, tem um ensinamento errado, um ensinamento que nos leva para distante de Jesus, que nos leva a abandonar a nossa fé em Cristo, um ensinamento contrário às Escrituras, esse camarada a gente não pode ficar abrindo espaço da nossa casa para ele, não. Muito menos ficar dando a paz para ele, porque ele é uma pessoa que não tem essa paz, não vai voltar essa paz, né? Isso é um ensinamento que João está passando para os seus discípulos, está mandando para os crentes, para que eles possam aprender. Olha, esses camaradas aí que estão falando um monte de besteira, estão ensinando um monte de coisa, esses daí, você nem cumprimenta não, meu irmão. Estão pregando que Jesus não é Deus, que isso e aquilo, cai fora, não chama ele para sua casa, nem passa de banda, né, podemos dizer assim. A saudação cristã não deve ser estendida a nenhuma pessoa que dizendo-se irmão, porque eles diziam ser irmãos, tá? Eles diziam falar assim, não, nós somos crentes, só que eles falavam tudo diferente do que a Bíblia ensina. Então essas pessoas que falam que são crentes, mas estão ensinando um monte de coisa errada, cai fora. Paulo, certa vez, ele vai ensinar, olha só, eu digo para vocês, para se afastarem daqueles que não têm a conduta de Cristo. Só que ele fala assim, não falo dos que estão no mundo. Imagina, se a gente tivesse que se afastar de todo mundo que não acredita em Jesus, né? Imagina o grupinho que a gente ia ter, pequenininho. Não tem como. A gente vai lidar com um juiz, às vezes o juiz não é cristão. Às vezes a gente vai lidar com um advogado, vai comprar na padaria, o dono da padaria não é cristão. Aí Paulo fala assim, não falo dos que não conhecem a Cristo. Falo daqueles que se dizem cristãos, mas não agem como tal. A recomendação de Paulo é o seguinte, se uma pessoa fala que não acredita em Deus, beleza, tudo bem, você se relaciona com ela de forma natural, como a gente tem que relacionar, igual você compra, às vezes, um livro, você vai numa loja comprar uma roupa e a pessoa não é cristã, não acredita, você vai cumprimentar, vai conversar, vai ter diálogo, você vai ter amigos, né, colegas, conhecidos, só que ele está falando o seguinte, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é da igreja, que crê em Jesus, mas que fala tudo errado, que ensina tudo de errado, que ensina um evangelho falso, que estão te desviando, sai fora, esse vocês nem recebem, deixa, abandona, lance fora, excluam ele da comunhão. É isso que Paulo ensina. A saudação cristã não deve ser estendida para uma pessoa que se diz crente, mas na verdade ensina doutrinas contrárias ao evangelho. João, o apóstolo do amor, deve ter sentido vontade de saudar todo mundo, mas ele mesmo adverte sobre esses perigos, sobre essas pessoas. O valor desse mandamento é grande, a importância é grande, porque é uma coisa pequena. Cumpri-lo ajuda a criar um ambiente de amor. Às vezes é uma coisinha pequena, mas uma coisinha pequena que muda tudo. Às vezes, na prática de cumprimentar, saudar, mostrar respeito,
uns aos outros, é onde a gente cria um ambiente de confiança. É onde a gente cria um ambiente onde a gente pode compartilhar as nossas dificuldades. O outro vai ter coragem, não, eu vou compartilhar porque fulano de tal se importa comigo, fulano de tal está preocupado comigo, ele vai me ajudar em oração. Então, cumprimentar com amor, de forma a demonstrar interesse e respeito pelas pessoas, pode ser um fator crucial para que a gente tenha comunhão, para que a gente tenha união, para que a gente tenha respeito mútuo, que a gente considere. Quando a gente para de praticar esse mandamento, não leva isso a sério, em outras palavras, a gente está abrindo espaço para divisões. Não, eu não falo com fulano porque o fulano não falou comigo, o fulano falou, não, ele não gosta de mim porque ele não falou comigo. E aí começa a criar grupos dentro da igreja, criar grupos. E não é isso. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Uma casa que está dividida, Deus não está ali, está onde está unido, onde há união. Então, se nós estivermos unidos, em amor, em união, a gente consegue criar um ambiente propício para a propagação da palavra, para correção, para disciplina, para oração. A gente consegue criar um ambiente agradável para crescermos cada dia no conhecimento de Jesus. Então, irmãos, o que eu gostaria que a gente entendesse bem era a importância de cumprimentarmos uns aos outros. Quando você vê alguém, cumprimente-o, né? Se o irmão está do outro lado da rua, eu gostava que lá na minha cidade onde eu vim, tinha um camarada, se ele te visse daqui, na outra quadra, ele não estava nem aí se os outros iam ouvir, se achar estranho. Ele dava aquele grito absurdo, que umas 2 quadras você ouvia ele. Pastor Alvo, era nesse estilo. Ele olhava, e ali, e gente, é uma coisa tão simples, mas você começava a rir, falava assim, esse cabra é doido, e aquilo ali alegrava o seu dia, porque você ficava rindo da pessoa, e ao mesmo tempo feliz, porque ela te cumprimentou, e ela se esforçou. Gente, são coisas pequenas que fazem a diferença. Sim. Sim, fica sem jeito, não sabe? Sim. Às vezes não está acostumado a ouvir Deus te abençoe, né? Às vezes valeu, tchau, aquela coisa. O nosso mundo hoje prega uma correria. Essa é a verdade. A gente aqui ainda tem o privilégio de ser mais devagar por a gente estar no interior, de um estado que ainda está começando a desenvolver. Mas para lá, é assim, ó, não dá nem para soltar a voz. A pessoa já sumiu da sua frente, já uma buzina, a buzina é o cumprimento. Viu, a pessoa vai lá, buzinou, e vai embora e já seguiu. Então assim, irmãos, vamos mostrar a Cristo como que a gente pode. Vamos fazer isso individualmente. Vamos nos atentar a isso aos nossos cultos, né? Cheguei, primeira coisa que eu vou fazer, antes de tirar o meu momento de oração, vou ver quem está na igreja, vou ir lá, vou cumprimentar, falar tudo bem com você, né? Se a pessoa falar que não está bem, vamos orar aqui agora então, né? Cheguei para o irmão João, como é que está a semana? Irmão João, não, essa semana foi difícil, né? Passando por isso, não, irmão João, então vem cá, espera o pastor começar o culto, não, nada, vem cá, vamos orar, se tiver algum irmão próximo, vem cá, vamos orar para o irmão João, faz a oração. Gente, esse ambiente muda a história da igreja. Se a gente começar a colocar isso em prática, não só vai ser mais prazeroso para nós, como também os de fora vão chegar e vão olhar assim, poxa, diferente, aquele povo é diferente, eles param para ouvir uns aos outros, eles cumprimentam, se no cumprimento a pessoa falar que não está bem, eles param e oram por aquela pessoa, é diferente. Precisamos mostrar Cristo através das nossas vidas, e o nosso cumprimento é uma excelente ferramenta, é uma excelente forma de demonstrarmos o nosso amor, o nosso respeito, o nosso cuidado e a nossa consideração pelas pessoas.
Amém? Vamos ficar atento, né? Agora eu vou começar a observar, vou ficar no culto assim, observar quem está cumprimentando, quem não está cumprimentando, para depois encorajar. Ô fulano, cumprimenta, é bom, participa, cumprimente pelo menos umas 5, 6 pessoas. Às vezes não vai cumprimentar todo mundo, mas chega pelo menos umas 5, não, pelo menos 5 pessoas no culto eu vou cumprimentar. E todos aqueles que não são membros da igreja, eu vou cumprimentar. Vou cumprimentar 5 membros da igreja e os que não são da igreja, que não são membros. Vai lá e cumprimente, fala como é bom ter você aqui, né? Fica à vontade, se apresente para ajudar. O banheiro é ali, se quiser tomar água, qualquer coisinha, qualquer dúvida, pode me chamar, eu estou aqui. Então, se apresente, mostre que se importa com a pessoa. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos? Vamos agradecer. Alguém tem algo a compartilhar? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma sugestão? Se há, levante uma das mãos, eu vou abrir a oportunidade para você compartilhar com a gente. Se não há, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo período que passamos em oração. Deus, Tu és bom, Pai, e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Te pedimos, Deus, nos ajude a refletir a Sua luz através do cumprimentar, Deus, nos saudar uns aos outros. Deus, nos ajude a demonstrar respeito, demonstrar consideração e amor pelo nosso próximo, pelos perdidos. Deus, por favor, nos ajude, que os nossos cultos, que as nossas reuniões nos lares, Senhor Jesus, que os nossos momentos juntos, qualquer programação em que formos fazer, haja um ambiente amoroso, acolhedor e de bastante recepção às pessoas que estão chegando, Pai. Por favor, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, antes de dar por finalizado o culto, vou pedir a Carol para finalizar o vídeo, só apertar e interromper a gravação.